Quantas horas tão difíceis você passa, por momentos até pensa em parar. Quantas horas tua cruz você quer abandonar? Fé em Deus, que Deus te ajuda a caminhar. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, que você vencerá. Tua alma Deus acalma, Deus consola. Tuas lágrimas Jesus também quer enxugar. Deus que livra dos perigos do caminho para um lar. Fé em Deus, pois a vitória Deus te dá. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, e você vencerá. Efésios capítulo 4, verso 11.
apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Senhor Deus, pedimos que o anjo do Senhor possa passar sobre este tabernáculo nesta manhã e derramar sobre nós um punhado de bênçãos de ensinamento, debaixo da unção, da quietude, mas sermos abençoados por Ti. Fale conosco, limpa-nos de toda imundície, perdoe-nos de todos os pecados cometidos e faça de nós uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, pois nós, juntamente com todos os ouvintes, dependemos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode assim. Vamos comentar um pouco neste culto sobre esses 5 ministérios que o irmão Brana comentou na mensagem Advertência depois Juízo. No parágrafo 103, estava falando sobre a águia e dizendo: a águia é um pássaro especial. E você deve considerar você como uma águia, um pássaro especial. Não porque você quer. Nasceu para isto. Nasceu águia é águia. Nasceu galinha é galinha. Entende? Então, graças a Deus por nascer águia. Se você nasce águia, você não fica aqui bicando minhocas, que da terra você pode esvoaçar-se ao céu azul e saber que o Senhor está consigo para te abençoar, para te ajudar. E ele pode voar, como pássaro pode voar, o mais alto que outros pássaros. Ele pode ver mais longe que outros pássaros. Tem hora que você pergunta para si próprio: como que eu estou vendo isso? Como que eu estou enxergando isso? É porque nasceu águia, vê mais longe do que outros, não porque quer ser diferente, porque nasceu para ver. Deus te deu aquela aguçidade nos olhos, nas vistas, para enxergar longe. Agora, para poder ir mais alto, ele tem que ser constituído assim, de maneira que possa ir mais alto. Na hora que o indivíduo não passa daquela altura, ele não foi constituído espiritualmente para subir mais. Ele pode conhecer o batismo em nome de Jesus Cristo, pode conhecer o profeta, mas talvez não consegue conhecer os mistérios que o profeta revelou. Ele não pode subir, mas se for uma águia, ele vai subindo mais alto. Ele foi constituído para subir. E que bem faria ele ir ali em cima, a menos que pudesse ver o que estava fazendo depois de estar lá em cima. Não adiantaria nada subir se não enxerga. Só vale a pena subir quando a gente pode enxergar as partes baixas.
Então aqui nós vemos o relato do profeta, a partir do parágrafo 104, com respeito pastor, mestre, evangelista, apóstolo e profeta. Outro parágrafo também, que é apenas um tópico, mas é muito bom. 97, ele diz: Deus nem sempre castiga quando admoesta. Nem sempre castiga. Então, eu penso, Deus vai me castigar. Ele vai só, talvez, admoestar. A mim e a você. Admoestar é advertir de alguma coisa que está fazendo, que não é correto. Ele vai e adverte a pessoa, admoesta a pessoa, nem sempre castiga. Nem tudo que eu sofro, que você sofre, é castigo de Deus. Tem que aprender isso. Deus te admoestou. Agora, a gente tem que saber qual é o castigo. Jó estava perdendo tudo e não era castigo de Deus. E ele perdeu tudo, inclusive a saúde. Depois de ter perdido fazendas, perdido gado, perdido filhos, ele não estava sendo castigado. Deus estava usando Jó, sua paciência, sua segurança, para mostrar para Satanás que Deus tem filho. Filho de Deus não quer dizer filho de Deus, eu tenho um carro novo, é filho de Deus, pode pôr gasolina, corre para lá, para cá, vai embora. Aí, filho de Deus, tem com o quê? Não, Deus pode pegar cada um e mostrar, olha, você bem aqui andando a pé, mostre para ele que você é meu filho. Mostre para ele. Não é só na prosperidade. Mostre para ele que você é um filho de Deus. O próprio Deus veio na terra. Deus não era mais próspero que ninguém, e sim inferior que todos. Quando Deus veio na terra. Hoje há igrejas proclamando só prosperidade, porque traz o povo, porque todo mundo está querendo ficar rico. Ficar rico, sentar, cruzar os braços. Graças a Deus, irmãos, temos sido abençoados. É o que querem. Certo? Mas nós devemos aprender com a Bíblia. Quando Deus quer te abençoar, Ele te abençoa. E nem sempre prosperidade é bênção de Deus. Nem sempre prosperidade é bênção de Deus. Mas a hora que você sofre alguma coisa, ou que você é admoestado numa mensagem, Deus está te advertindo, o pregador não conhece a sua vida, pode te advertir, ou mesmo uma pessoa que conhece a sua vida, conversa com você, te admoesta, te adverte. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, não faça isso não, você poderá colher lá na frente, não faça isso não. Então, você toma aquela advertência e faz a coisa certa, para que lá na frente você não venha sofrer o dano da sua desobediência. Bom, parágrafo 104, advertência e depois juízo. Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Quero que vocês prestem atenção, o irmão Brana mostrou, cada ministério deste, o homem é especial. Cada ministério. Agora pergunta se o homem é diferente da congregação? Não, ele não é diferente, mas ele é especial no lugar dele. O pedreiro é especial no lugar dele. O carpinteiro no lugar dele. Você pega o pedreiro e põe no lugar do carpinteiro, não dá certo. Pega o carpinteiro e põe no lugar do pedreiro, ele não é especial. Ele é especial na sua posição. Tem que entender que o membro é especial na sua posição de parar e ouvir. E o quíntuplo de Efésios 4:11 é especial para pregar, para ensinar, para advertir, para mostrar
que algo está para acontecer, como um profeta. Então a pessoa é especial. Não que este ministério de cada um é superior aos membros da igreja. Não que o pastor é acima, não que os demais ministérios são acima, mas cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu lugar. Então tem que entender isso, gente. O olho está no lugar. Você pensou bem, se o meu olho fosse para baixo da boca, para cima dos próprios olhos, quer dizer, estaria fora. Ele está no lugar. Então o pastor tem que estar no seu lugar, o evangelista no seu lugar, o mestre no seu lugar, o apóstolo no seu lugar e o profeta no seu lugar. Cada um tem que estar no seu lugar. E ele é especial ali. Esses olhos meus, especial para ver. Especial para ver. São os meus olhos, os seus olhos. Eles são especiais para ver. Mas os meus olhos não ouvem. Mas meu ouvido é especial para ouvir. Vocês veem isso? Mas o meu ouvido não cheira. Mas eu posso cheirar, porque tem a parte especial para cheirar, o olfato. Mas o olfato não sente. Mas a mão declara o tato que está sentindo. Cada um no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Mas o tato não fala. Aí diz, mas eu conheço uma pessoa que chama tato e fala. Não, é o tato. Tem uns que alguém me escuta e fala, eu conheço esse daqui, ele fala, ele não é mudo. Então, mas o tato não fala, mas a boca fala, a língua fala. Cada coisa no seu lugar. Você vê o quíntuplo de Efésios, você vê estes 5 sentidos no corpo. Entendeu? Os 5 sentidos no corpo. O que você vê nos ministérios, você vê no corpo. E você vai ver que os profetas, no corpo é os olhos. E eu não posso declarar o outro onde está, cada um onde está. Mas pelo menos o profeta eu consigo declarar. O profeta é os olhos, são os olhos. No corpo. Você olha para o seu corpo, o profeta tudo enxerga. Então seus olhos declaram que um profeta abre caminho. E Deus sempre falou através de seus profetas. Logo você vai para os 5 sentidos do espírito. A imaginação, a consciência, a razão, o afeto, a memória. E nesses 5 sentidos do espírito, você vê novamente isto. Está o quíntuplo, ali dentro do seu próprio corpo, que o corpo precisa destes 5 sentidos do espírito e dos 5 sentidos do corpo. O corpo depende disso. Já pensou bem, se nós não tivéssemos os 5 sentidos do espírito, esse corpo seria morto. Precisamos dos 5 sentidos do espírito. E ali está os 5 sentidos da visão, do espírito, a imaginação, consciência, memória, razão e afeto. Está tudo dentro de você. Mas já pensou, se eu não tivesse imaginação, como eu seria? Se eu não tivesse consciência, memória, razão, arrazoar as coisas, se eu não conseguisse afeto, amor, amar, o afeto, se eu não tivesse, você não ama com o seu corpo, você ama com o seu espírito. Olha onde está o afeto, está no espírito. Você não ama com o corpo, ama com o espírito. Mas com o corpo você pode declarar que ama. Com o corpo você pode declarar que ama. Porque existe amor, afeto no seu espírito. Então o seu corpo
declara que você ama ao conversar. Então aquilo, irmãos, passa, os 5 sentidos do Espírito são refletidos no corpo, no físico. É refletido na visão, olfato, audição, paladar, tato. Mas a questão de tudo isto é porque lá no âmago, na terceira rodinha, como aprendemos, lá tem a palavra semente, onde está sua alma. E dali sai todos os avisos. Lá da alma sai todos os avisos para o seu espírito, e o seu corpo manifesta. Mas está lá na sua alma. E Deus não trabalha do corpo para a alma. Deus trabalha da alma para o corpo. Estão me entendendo? Deus não é o Deus de fora para dentro. Deus é Deus de dentro para fora. Entende? Ele começa lá dentro e passa para o Espírito, unge o Espírito, e o seu corpo declara que Espírito está te ungindo. Por isso uma mulher que corta cabelo, usa roupa de homem, ela mostra que Espírito está ungindo ela. Ela mostra. É um Espírito que está ungindo para fazer aquilo. É um espírito de adultério que unge para aquilo. Ela não percebe, mas está declarando. Por quê? Porque vem lá da alma. E a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas se você puder se arrepender, então essa alma será salva. Você se salvará através do arrependimento, quando você ouve a advertência de Deus. Amém. Bom, o pastor é um homem especial. Deixa eu ir logo, que senão não termino. O pastor é um homem especial. Ele foi colocado para parar com o alvoroço. O que é alvoroço na igreja? O alvoroço no lar? Então, fale com o pastor. Ele é próprio a isso, para parar com aquele alvoroço. Desde que vocês são cristãos e querem conserto. Então falou, o pastor é um homem especial para isso. Parar com o alvoroço. O pastor não é um que coloca carga sobre os outros. O pastor é um carregador de carga. Um carregador de cargas. Esse é o ministério do pastor. O pastor, ele é o boi de guia. Ele guia e ele puxa. Quando o carro está atolado, o boi de guia até se ajoelha, mas ele faz de tudo para arrancar o carro dali. O pastor é um boi de guia. O lar pode estar atolado, a igreja pode estar atolada, mas se existe um pastor ali, vai orar, joelho no chão, até que esse carro saia do atoleiro, porque ele é um boi de guia. O pastor é um homem constituído para falar com duas famílias que estão em desavenças, em problemas, e sem favorecer uma ou outra, e trazer as duas famílias à doçura. É próprio isso. Quando você tem problema no lar, não chame outra pessoa. Não pense que o diácono vai fazer isso para você. Não pense que o evangelista vai fazer isso para você. Tem um homem especial para aquele fim. Chame o homem certo. Se você vai construir uma casa, chame construtor. Chame construtor. Se você chamar um sapateiro para construir casa, certo? Mas se você vai fazer um sapato, não chame um pedreiro. Chame um sapateiro. Certo?
Se precisa de pespontar, então chame um pespontador, não um montador. Cada coisa no seu lugar, gente. Cada coisa no seu lugar. O evangelista, no parágrafo 105, é um homem especial, o evangelista. O profeta diz que ele tem dentro dele ardendo como uma bola de fogo. E ele não suporta ficar calado. Ele não suporta ficar só num culto. Ele tem que sair na praça pregar, porque tem uma bola de fogo dentro, quando está queimando. Já tem muitos que pode ser chamado de evangelista, mas a bola já apagou. Cadê a bola de fogo? Alguém diz, eu sou evangelista. Evangelista dentro da igreja? Dentro da igreja? Não, o evangelista é um homem especial. Ele tem dentro dele, ardendo como uma bola de fogo, para pregar o evangelho. Ele vai de cidade em cidade e prega a sua mensagem. Então ele já sai dali e passa para outro lugar. Ele não fica pastoreando. O evangelista Filipe, em Atos 8, ele foi, pregou em Samaria, curou os enfermos, batizou o povo em nome de Jesus Cristo, Atos 8, 14 a 16, mas logo diz, o pastor Pedro, venha cá, ensina eles como receber o Espírito Santo. Alguém teve que ir a Jerusalém e chamar Pedro para ir a Samaria, porque o evangelista conhecia seu lugar. Ele sabia que ele podia pregar, que ele podia batizar. Ele sabia que ele podia levar o conhecimento de Deus para as pessoas. Mas precisava de um homem mais experiente para chegar e organizar aquela igreja. Precisava. E a gente tem que reconhecer a posição de cada um. Cada membro que reconhece a posição do pastor, a posição do evangelista, a sua posição como membro. Porque o não reconhecer a posição como membro é como aquela mulher que não reconhece a posição dela na igreja, a posição dela no lar, a posição dela com o marido. Ela não reconhece sua posição, o que tem que fazer. E hoje acaba invertendo as coisas por causa da situação do tempo presente. O homem passa a fazer o trabalho da mulher, a mulher vai fazer o trabalho do homem. Acaba fazendo isso. Bom, ele é um homem especial, o evangelista. O mestre é um homem especial. Ele é um homem capacitado para ensinar, juntar as palavras como nenhum outro homem consegue. Mas ele é um mestre para aquilo. Vai ter que reconhecer que é mestre para aquilo. Você já nota, tem pessoas, vamos falar um pouquinho de pedreiros, tem pedreiros que eles são pedreiros, mas eles não são especialistas. Mas são pedreiros, faz alicerce, levanta a casa, até cobre a casa, reboca, te dá ela num lugar próprio. Só que se você quiser um trabalho mais fino, você tem que procurar um pedreiro especializado naquilo. Para azulejo, para piso, você tem que ter aquele especialista para aquilo. A igreja é assim. Deus colocou esses ministérios na igreja para isso, porque Deus está visando, vocês viram aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos, do povo. Deus quer o aperfeiçoamento do povo, que são santos, santos quer dizer separados, a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus precisa desse quíntuplo de Efésios 4:11 para formar sua igreja perfeita, porque cada um destes ministérios, cada um é especialista para uma coisa, e depois, quando vem no momento final, o especialista para te entregar aquela casa
bonita, prontinha, não azulejo assentado torto, você olha na parede assim, as carreiras estão tudo torta, o final lá em cima ficou tudo mal, começou mal embaixo, o piso, você olha, você pensa numa cobra. Não, ele não é especialista. Ele pode ser um pedreiro, ele pode fazer algo, mas ele não é um especialista para aquele fim. E tem hora que você diz, bom, mesmo assim esse fulano ainda serve para trabalhar para mim. Tudo bem. Agora, um especialista para fazer uma obra que todo mundo admira. Aí é Deus quem vai admirar, porque a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja é de Deus. Então Deus tem na sua igreja um pastor, que é um homem especial. Ele tem um evangelista, que é um homem especial. Ele tem um mestre, que é um homem especial. O apóstolo, que é um homem especial. E o profeta, que é um homem especial. Sem profeta eu não enxergaria, você também não enxergaria. Então é bom saber a posição de cada um. Aí está o mestre capacitado para ensinar. Ele pega uma escritura aqui, outra ali, ele ajunta tão bem que você diz, mas que beleza, que mensagem gostosa. Não foi de pular, não foi de gritar, mas foi uma mensagem alicerçada que o mestre conseguiu trazer para você. Ele conseguiu. O que o pastor não consegue, o que o evangelista não consegue, o mestre fez aquele ensinamento e alicerçou você. Porque o profeta mesmo disse que o ensinamento alicerça a igreja. Precisa de mestre na igreja. Mestre. Para poder alicerçar a igreja. Agora não adianta nada mestre sem o conhecimento, sem a vivência que o próprio Cristo ordenou. Você sabe que Pedro era um mestre. Pedro era um mestre, um ensinador. Pedro. Que ensinador, mas Deus escolheu Pedro, incapaz na leitura, incapaz para escrever, mas Deus diz, você vai pastorear minhas ovelhas. Ele pastoreou as ovelhas, ele ensinou as ovelhas no dia de Pentecostes. Juntamente com as ovelhas recebeu o Espírito Santo em Atos 2, batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos 2:38. E assim foi prosseguindo. Você vai ver, sempre é um homem especial. Olha os ensinamentos de Pedro depois em suas cartas. Como Pedro pastoreava, como ele ensinava. É muito bom. Muitas vezes, faz o trabalho de algo. Paulo falou para Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Agora, fazer o trabalho de um evangelista é uma coisa, e ser evangelista é outra. O pastor faz o trabalho do evangelista, mas ele é pastor. Timóteo fez o trabalho do evangelista, mas ele era o pastor Timóteo. Mas ele fez a obra do evangelista. A hora que precisou fazer, mas ele pastoreou, porque o seu ministério era pastorear. Agora, não quer dizer que a pessoa vai se agrupar em si. Os 5 ministérios, Deus tem individualizado estes ministérios. O homem especial, cada homem tem um ministério. Amém. Bom, encontramos aí o apóstolo, que é um homem especial. Parágrafo 107, advertência, depois juízo. Ele é um ordenador. O apóstolo é um ordenador. É um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. E Paulo, você sabe que ele era profeta, Paulo era apóstolo, ele colocava as coisas em ordem. Ele escrevia para Timóteo, ele escrevia para Tito, ele escrevia para Filemão, e aquilo estava ajeitando as igrejas. Não era uma denominação, mas aquele homem era próprio. Ele era um ordenador, ele podia fazer aquilo, porque ele tinha um ministério próprio de apóstolo. Outro não conseguiria êxito no trabalho, mas Paulo conseguiu. Parágrafo 108, vamos falar sobre o profeta agora. O profeta é um homem especial.
Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem. A palavra de Deus, vocês vão notar, não vem ao sacerdote. A palavra de Deus não vem direto ao pastor, ao evangelista. Tem que entender isso pela Bíblia, gente. A palavra de Deus sempre veio aos profetas. Amós 3,7. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado primeiro os seus segredos aos profetas, seus servos. Então, se Deus fala com seus profetas primeiro, para depois falar com o povo. Lá no princípio, no tempo de Moisés, quando Deus manifestou para o povo não suportou e disse: Moisés, fala a Deus com você e você fala conosco. Porque não suportamos ouvir a voz de Deus direto. O povo tem que reconhecer isto. E homens que não querem pastores sobre si, evangelistas, profetas, mestres sobre si, eles estão errados. São espíritos errados nas igrejas de não admitir que alguém lhes ensine. Porque a própria palavra de Deus mostra que Deus precisou falar com Moisés e Moisés falar com o povo. O povo não recebia direto de Deus, tinha que passar pelo profeta. E Deus usou esta maneira, desde aquele tempo, ele veio usando cada coisa que Deus ia fazer, ele falava com o profeta. Falava com aquele profeta, o profeta anunciava ao povo, porque o profeta era o atalaia do dia, era a águia que voava mais alto e enxergava de longe. E assim Deus veio fazendo, usando profetas. Se a pessoa diz, eu não preciso de profeta, ela diz assim, eu não preciso de olhos, eu ando de bengala. Um indivíduo que não precisa de profeta é um cego. Ele deveria aprender isso, porque os 5 sentidos do corpo está declarando, os 5 sentidos do corpo está declarando esse quintuplo, ou o quíntuplo de Efésios. Os 5 ministérios está ali, e os olhos é o profeta. E o indivíduo que diz, eu não preciso de profeta, hoje não tem mais profeta, eles estão dizendo, a igreja está cega. E eles estão certos, porque eles são de Laodiceia. E Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, verso 14 em diante, diz que ela está cega, nua, infeliz e não sabe. É por isso que eles não admitem profeta. Eles não creem em profeta. O profeta é parte do quíntuplo de Efésios que aperfeiçoa os santos, que é exatamente a edificação do corpo de Cristo. Os santos é a edificação do corpo de Cristo, mas está ali o profeta, são os olhos, e cada pastor, cada evangelista, cada mestre, cada apóstolo tem a sua partícula neste corpo. Amém? Então guarde bem, quando você diz, eu não preciso de profeta, você diz, eu não preciso dos olhos. Olha, coisa boa é olhos. Eu estou usando agora óculos, mas irmão, o que é isso? Não tem coisa melhor do que as vistas. Você poder enxergar, que coisa boa é poder enxergar. Quando a gente já está precisando de 1 grau, 2 graus, meu Deus, já começa a enxergar a coisa embaçada, não enxerga direito. E tem gente que está assim, eles estão precisando dos óculos do profeta, estão com os olhinhos tão ruins, aquela cegueira, aquela catarata, aquela miopia espiritual, que eles não conseguem enxergar nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Quanto mais enxergar um profeta, irmãos. Mas deve-se aprender. Se você diz que não precisa de profeta, se você diz que os profetas duraram até João, você está dizendo que a igreja primitiva foi cega, e que as eras da igreja foi cega, e que você é um cego. Mas eu só admito que você seja cego, mas a igreja primitiva teve profeta. Paulo foi um profeta na igreja primitiva. Teve olho
a igreja primitiva. Porque as demais eras, você vai ver, as demais eras, essas outras 5 eras. Paulo foi o profeta, foi o olho. Irineu não foi olho. Martim não foi olho. Columba não foi olho. Lutero não foi olho. Wesley não foi olho. Pentecostais não foi olho. Mas Deus prometeu, nos últimos dias, eu mando o olho para vocês. Amém? Nos últimos dias eu mando o olho para vocês. Um profeta. Paulo foi um profeta. Brana é o profeta. Ah, eu não creio em Brana, não. Não crê? Você não quer é olho. Você acostumou a andar com essa bengalinha e não larga dela. Mas Deus quer te dar as vistas. Vê, a tua fé te salvou. Isso é para quem quer ver. Para quem quer ver. Agora quem não quer um profeta quer ficar cego. O que eu vou fazer? Se você quer ficar cego, eu não posso te curar. Deus não pode te curar se você está gostando da cegueira. Se o cego acomoda com a cegueira, ele não desespera por uma cura, ele não tem fé para ser curado. Então ele tem que acostumar com a cegueira, dizer, vou continuar desse jeito. Não criticando o cego, vai entender isso. Não criticando, mas ele vai ter que entender. Eu não quero. Não quero porque ele acostumou. Você vê cego fazer coisas que nós que vemos não fazemos. Um cego bem instruído. Ele sabe as coisas. Ele sabe entrar. Você vê que ele sabe entrar no ônibus. Ele sabe descer. Ele sabe achar a casa dele no meio da Coab. Como é que encontra? Ele vai direitinho na casa dele. Eu não sei, mas ele acha. Ele acha, certo? Tateando, mas ele acha. Ele tem um sentido que o ajuda para ele chegar até lá. Muito bem, eu tenho só 10 minutos agora. Quando esse irmão levanta, sabe? É para mim fazer a coisa aqui mais em ordem, eu já pedi para eles fazerem isso para mim. Vocês terão uma coisa satisfatória. O profeta é um homem especial. É um homem a que a palavra de Deus vem, porque o profeta está feito assim, que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntos, que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. O profeta, ele vê quando está desperto. Tem visões. Vem, agora, isto é algo que Deus tem que fazer, vejam, ele vê o que vai suceder. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheia, antes que esta esteja completamente cheia. Ele pode dizer, assim diz o Senhor, Deus destruirá esta cidade, exceto se vocês se arrependerem. Por quê? Ele é uma águia, um profeta. Ele vai mais além, vem, e ele olha muito longe e vê essa taça da ira despejada. A isso é que o profeta olha. Ele não está olhando o que está sucedendo aqui, que muitas vezes os olhos naturais olham a fascinação do mundo, a beleza, o encantamento da cidade, do shopping center e tanta coisa mais. Um profeta começa a olhar, ao invés dele olhar para baixo, ele olha para cima e diz, tem fogo preparado ali para cair em cima de vocês, por que não arrependam? Por que vocês não arrependem? Ele está olhando o que está sucedendo aqui, ele olha, ele não está olhando o que está sucedendo aqui, melhor. Ele está olhando mais além. Isso é o profeta. Ele está dizendo, está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. Ele disse, o mundo estará na obscuridade, trevas e trevas espessas. Ele está bastante alto, o sol está brilhando agora. Porém, um profeta, ele vê essa sombra que vem. Ele está dizendo que o que está olhando
ainda não está aqui. Mas ele diz, está. Irmão Brana, deixa eu dizer isso para vocês, irmão Brana, falando com um irmão, ele disse, você quer ver quem não está doente? A minha mão não muda de cor. Tomou a mão da esposa dele pensando que ela não estava doente, que ela não sentia nada. Mas um dia ela tinha batido a porta, na hora de uma desobediência do filho José, e ela pediu para o irmão Brana fazer algo, mas o José correu, abraçou o pescoço do irmão Brana e disse, papai, me perdoe. O irmão Brana perdoou ele. E a irmã Meda era uma ótima esposa, mas ela ficou nervosa, agitada, bateu a porta, e ele estava ali perto, e Deus não gostou daquilo. Mas depois disso, o irmão Brana tomou na mão dela para dizer para aquele irmão, você quer ver? Uma pessoa sadia, minha mão não muda de cor. A hora que ele tocou na mão da esposa, olhou, ele diz, Meda, você tem um quisto no ovário esquerdo. Levou no raio-x, nem o raio-x conseguiu detectar aquilo. Ainda não estava, mas o profeta vê. Entende? Um profeta vê antes. Depois, foram ao médico, passado meses, foram ao médico, ali estava constatado. Porque um profeta vê a coisa antes. Aleluia. Glória a Deus. Ainda não está aqui, porém, seguro que estará aqui. Isto é correto, estará aqui. Densas trevas sobre o povo. Ele sabe que vem anos mais tarde, sem embaraço. E eu tomei alguns tópicos aqui para dizer para vocês. Quando ele vê a longa distância Abraão, Noé viu a chuva. Não tinha chuva. Nunca tinha chovido. Noé falou para o povo, vai chover. Noé viu a chuva antes dela cair, antes dela existir. Abraão viu o fogo sobre Sodoma antes dele cair. Ele não desceu a Sodoma, ele orou pelo seu sobrinho que estava em Sodoma, mas Abraão era o profeta, ele viu o fogo sobre Sodoma antes de ter caído o fogo. Isaías viu a virgem conceber. Ele diz, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele viu isto. Isaías viu o Messias, no capítulo 53, ele viu que ele era um homem de dores. Isaías viu um milênio. Isaías viu longe. Isaías viu novos céus e nova terra. Isaías, que viveu há 2.700 anos atrás, ele viu o milênio que está na nossa frente aí. Ele viu novos céus e nova terra que está na frente do milênio. Isaías, porque ele era um profeta. João Batista viu o que os outros não viam. Ele testificou, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. Ele viu, mas os outros não viu. Mas ele era profeta, ele viu. William Branham viu a bola de fogo que veio sobre ele no rio Ohio, quando ele batizava a 17ª pessoa, entre 500 que ia ser batizada, aquela bola de fogo apareceu, mas William Branham ouviu a voz que saiu daquela bola de fogo. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém? João Batista olhou também para eles e disse, existe um no vosso meio que vocês não conhecem, mas eu conheço. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista via, o povo não via. E ali estava. Paulo viu os nossos dias e disse como seria o povo desses dias. Paulo viu a apostasia desse tempo, da igreja desse dia, no seu capítulo 3 de 1 Timóteo. Ele mostrou apostasia, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, ingratos, profanos, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E Paulo diz, afasta-te deles. Paulo já advertiu-nos há 2 milênios atrás. Ele diz, vai vir uma era da apostasia, que é esta era que você prega a palavra e eles cospem fora.
Você põe a palavra na boca deles, eles cospem fora. Diz, irmão, é a Bíblia. Eles jogam ela fora. Eles não querem. Vem cá repetir aquele hino. Cadê quem tocou? Vamos lá, porque eu não tenho tempo também. Oh, meus amados, meus ouvintes, se vocês desejam comunicar conosco, você pode ligar no 3703 3020, 3703 3020. Vamos ouvir este hino, foi muito bom, um hino muito gostoso. Vamos ouvi-lo agora, já nesse finalzinho do nosso culto. A irmã Noemi e Tuverava canta. Quantas lutas acontecem nesta vida, quantas dores você sofre neste mundo, quantas lágrimas derramadas, uma a uma, pelo chão. Fé em Deus, que Ele segura a tua mão. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, e você vencerá. Quantas horas tão difíceis você passa, por momentos até pensa em parar. Quantas horas tua cruz você quer abandonar? Fé em Deus, pois toda glória Deus te dá. Fé em Deus, que a vitória Deus te dá. Fé em Deus, porque Deus quer te ajudar. Fé em Deus, siga em frente, pois presente Deus está. Fé em Deus, e você vencerá. Tua alma Deus acalma, Deus consola. Tuas lágrimas Jesus também quer enxugar. Deus que livra dos perigos do caminho para o lar.
obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pela palavra, pelos cânticos, pelo amor, pela fé, pelo quíntuplo de Efésios 4:11, para aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo de Cristo, para que todos nós venhamos chegar à perfeição. Ajuda-nos mais, abençoa-nos, dê-nos vitória para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, Deus os abençoe. Hoje não vai ter, irmão. Não vai. Não deu certo lá. Ainda estou no ar, ainda não posso falar. Não deu certo. Sempre quando fala batismo em nome de Jesus Cristo, dá um bafafá. Dá um bafafá na família. A família alvoroça tudo. Assim, o que é isso? Batismo em nome de Jesus? Você já foi batizado, rapaz? Eles não sabem que é pagão até hoje, né? Pagão. Mas as pessoas muito sinceras ainda não estão dando conta, né? Tem muitos que estão ainda amarrados com a família, não está dando conta. Mas vamos aprender. Jesus Cristo disse: se você amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se amar sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Se amar o seu companheirismo lá fora, com qualquer colega, mais do que a mim, você não é digno de mim. É bom nós já desligarmos de tudo e amar a Deus. Quem ama a Deus depois ama a família, vive bem com a família. A família tem que acompanhar aquele servo de Deus que tem recebido a revelação. Quando uma pessoa enxerga, os outros ainda quer bengala. Tem uma pessoa que está enxergando a família e diz: não, bem, está muito bem de bengala. Mas agora eu estou enxergando, querida, querido, estou enxergando. Deus mostrou na Bíblia o batismo em nome de Jesus Cristo, um profeta. Ah não, querido, querida, vamos andar de bengala. Esta até hoje vai continuar, tem muita gente que continua assim. Mas a nossa oração para cada pessoa que ainda vai decidir, qualquer hora, vai decidir e vai enfrentar toda a luta. Jesus diz: você não pensa que eu vim trazer paz ao mundo. Ele diz: não vim trazer paz, e sim espada. Jesus foi claro. Jesus não veio apenas pregar aquela mensagem: amor, amai-vos uns aos outros. Prega o que Jesus pregou. Ele dizia: eu não vim trazer paz ao mundo. Por quê? Porque o mundo não é para ter paz. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós temos que saber. Jesus falou: tem 5 dentro de casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Aquele que serve a Deus sempre sofre, mas tem que carregar a cruz. E Jesus disse que é para mim e para você carregar a cruz de cada dia. Diz: tome a tua cruz de cada dia e siga-me. Amém? Amém. Deus te abençoe. Abraça um outro, vá em paz, em nome do Senhor Jesus.